tô aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e tô num banco que foi cedido por Nova York para São Paulo. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, porque os problemas enfrentados em Nova York na década de 70 são exatamente os problemas que São Paulo enfrenta hoje e a gente vai combater. Eu tô aqui na Broadway. Se vocês não sabem, na década de 70 isso daqui era conhecido como a pior degradação dos Estados Unidos. Aqui tinham prostituição, tráfico de drogas e até crime organizado. O que foi feito para mudar esse cenário e transformar a Broadway no que ela é hoje? Basicamente 2 pontos. Eles mudaram a lei de zoneamento e um reforço policial muito duro combatendo tudo isso. A Broadway ganhou uma calçada exclusiva para pedestre, o que facilitou muito o comerciante, o turista, o pedestre e também a segurança aqui do local. E é legal, né, pensar que antes daqui, na década de 80, estava tomada pela prostituição, por crime e por uma iniciativa da prefeitura, eles transformaram isso em arte, né? Então eles forneceram para a Disney incentivos fiscais, redução de juros para que a Disney comprasse locais que antes eram usados para prostituição para fazer teatro, né? Eles investiram em grandes empresas para fomentar aqui, realmente para trazer prosperidade, para conseguir tirar tudo aquilo de ruim que estava em Nova York na década de 80. E um dos grandes exemplos é aqui, ó, o Amsterdam Theater. O que aconteceu? Eles compraram, revitalizaram todo. E antes o que era usado para prostituição e para drogas foi transformado num espaço de lazer. Um espaço que atrai grandes shows, como o Rei Leão e agora o Aladdin. E hoje a Broadway se tornou uma das maiores cenas de espetáculos e de shows que atraem milhares e milhares de turistas por todo o ano. Tudo isso sem Lei Rouanet, só com capitalismo, boa vontade e esforço político. Estou na frente do Cine Marrocos. Isso daqui por anos foi pujante, tinham pessoas, era um exemplo de entretenimento para a cidade de São Paulo. E hoje está assim, completamente abandonado, todo pichado, cheio de cartazes. Agora me explica, por que São Paulo não permite telão, mas permite que prédios públicos, prédios que poderiam ser grandes potências, fiquem nesse estado? Aqui ao lado tem a Praça das Artes, aqui o Teatro Municipal, aqui poderia ser um circuito de artes, assim como a Broadway. E quando eu falo isso, eu não estou falando uma coisa muito hipotética, eu estou falando uma realidade. São Paulo tem um potencial turístico e artístico que a gente não aproveita. Ao invés disso, a gente permite que os nossos prédios sejam degradados, sejam invadidos e sejam pichados, ficando totalmente assim, ó, à mercê da própria sorte. Olha aqui, ó, completamente abandonado, pichado. É muito triste. Olha, tá caindo, inclusive. Agora da esquerda, Paz e Amor tá cuidando, né? Eles estão decorando aqui, como vocês podem ver, ó. Zombando do Tarcísio, quando na verdade quem tirou dinheiro da educação foi o governo Lula. Festival de Músicas, Palestina Livre. Isso daqui é o retrato da esquerda. Agora você imagina se o Boulos ganhar a prefeitura de São Paulo. Desde quando eu morei nos Estados Unidos, eu sempre tive um sonho. Transformar o centro de São Paulo na Times Square. Um lugar pujante, cheio de gente, cheio de vida. Vale lembrar que Nova York, na década de 80, estava muito parecido com o centro de São Paulo. Prostituição, crime organizado e tráfico de drogas. Mas, com ações públicas, hoje se tornou isso. Por isso que a gente precisa revogar parte da lei da cidade limpa, para que a gente consiga ter isso, para que a gente consiga trazer investimento para São Paulo, para que a gente consiga trazer iluminação pública, para que a gente consiga trazer prosperidade para o centro de São Paulo, que hoje está morto. Como vocês podem ver, a questão dos luminosos, elas vão para além da publicidade, elas trazem segurança para o local. A gente estava aqui à noite ontem, como eu mostrei para vocês também, pessoas circulando, isso faz com que as lojas se sintam mais seguras, claro, né, e que a galera invista aqui e tenham atitudes como a que a gente vai acabar de mostrar para vocês agora. Como vocês podem ver, aqui na Faria Lima tem sim um telão, mas o que eles tiveram que fazer para ter essa autorização? Simples, eles colocaram o telão dentro da loja, porque para fora, infelizmente, a cidade de São Paulo proíbe. Como eu já mostrei, até a fachada lá do Morumbi tem uma liminar falando que não pode ser colocado. Então, eles burlaram a lei colocando dentro. E olha a sensação de segurança aqui, fica super claro, olha a diferença daqui para lá. Olha a diferença, onde eu tava ali com o telão super claro. Aqui, ó, esse breu. Do outro lado, tem telão também, no Hirota. E eles tiveram que fazer a mesma forma, colocar dentro da loja com vidro para fora, para que pudesse burlar a lei. A gente tem que facilitar
para que os empreendedores consigam colocar a sua propaganda, consigam anunciar. Isso dá uma sensação de segurança, isso dá uma sensação de poder para a cidade, isso é gostoso de ver. Quem não gosta dos telões da Times Square? Mas São Paulo aparentemente não gosta. Vamos mudar isso. Vote Amanda Vettorazzo 44333. Uma outra coisa também que vale lembrar é que toda cidade tem enterramento estilos. Olha como a cidade visualmente fica diferente. Fica mais limpa, fica mais organizada. Isso também ajuda bastante na queda de energia, né? Tanto prejudica São Paulo. Então, o enterramento dos fios faz com que eles fiquem em segurança aqui embaixo da terra e não em cima, né? Quando a gente vê cair uma árvore, fica o bairro todo sem luz. Então isso aqui ajuda também não só na parte visual, mas na parte prática também. Os bueiros, aqui também eles têm bueiros eletrônicos. Aqui não vai dar pra ver, mas tem uma tecnologia aqui dentro que ele consegue avisar quando o bueiro tá cheio, a prefeitura vem limpar para que não alague, que é bem legal. Pode ir? Pode. Isso daqui é o que a gente chama de zona mista. Ali é o Central Park e aqui já é uma zona mista. Olha que legal. São prédios, às vezes prédios comerciais, residenciais, hotéis. E embaixo tem comércio. Então tem uma loja, tem um restaurante, uma cafeteria, uma lounge, enfim. Então a cidade fica mais funcional, né? Não fica com um paredão sem função. Consegue ver a acessibilidade bem. Tem o comércio embaixo e em cima um prédio. A gente vê isso por toda Nova York. Isso também ajuda, inclusive, na segurança pública. Vou mostrar aqui, ó. Em São Paulo a gente tem um pouco disso, mas acho que a gente pode melhorar muito. Daqui é uma confusão, né? Então o que eles fazem? Eles deixam a pessoa aqui fazer, a empresa fazer a publicidade, em troca ela tem que fazer todo ponto de ônibus coberto, bonitinho. A gente tem um pouco de em São Paulo e a gente tem que ter ainda mais. PPP, iniciativa privada. E aqui, claro, né? É permitido aluguel de bicicleta e de patinete. Como todo país decente, né? Infelizmente, São Paulo proibiu. Vocês acabaram de ver, é o sinônimo de Smart Cities. Esse aparelho aqui, ele consegue detectar ladrão, ele consegue detectar também o farol, para ter o time certo, enfim, uma série de funções para otimizar a cidade. Então, isso daqui é o sinônimo de Smart Cities. Dá pra ver aqui, ó, da polícia, do departamento de polícia. Muito legal. Tem satélite, tem câmera que se conecta direto com a Secretaria de Segurança Pública de Nova York. Enquanto isso, aqui no centro da cidade de São Paulo, fezes humana. Fezes. Aqui, como vocês podem ver, tem rato. É extremamente... Olha os ratos. Estão vendo? Na escada? Muitos, muitos, muitos ratos. Olha. Olha a quantidade de rato. Isso daqui traz doença, gente. Pelo amor de Deus, a gente não pode se acostumar de ter uma passagem que sempre foi muito utilizada desse jeito. Ninho de rato, de doença, de fezes humana. Aqui, no centro, no coração de São Paulo, do lado do Teatro Municipal, essa cena totalmente degradante. Olha, isso daqui, como eu disse, antigamente era uma passagem, né, para as pessoas cruzarem. E eles simplesmente fecharam, passaram o cadeado e deixaram desse jeito. Isso aqui é o retrato do desleixo da cidade de São Paulo. Do outro lado, vocês podem ver um prédio aparentemente abandonado, com um relógio quebrado, onde aqui poderia ter telões. Aqui é um calçadão, onde poderia atrair turistas, mas a única coisa que atrai aqui, infelizmente, são as pessoas que têm que passar por trabalho e os ratos, como a gente viu.
Agora, ao invés desse prédio abandonado, todo pichado, imagina se tivessem telões anunciando as marcas do shopping, anunciando também os espetáculos aqui do Teatro Municipal. Mas não, tá assim, abandonado e pichado. E bem ao lado do Teatro Municipal, no Barão de Tapetininga, a gente tem esse prédio totalmente abandonado, provavelmente invadido, tombado. E aqui isso colabora muito para a sensação de insegurança que a gente tem. A gente estava filmando, um menino falou assim, cuidado gente, não pega o celular aqui. Porque as pessoas não pegam o celular, por quê? Porque possivelmente eles roubam aqui e já entram nesse tipo de prédio para tirar as peças e aí a gente nunca mais encontra. Então isso daqui é inadmissível. A gente está aqui na Praça da República e uma outra coisa que me chama a atenção é que não tem patinete. Vocês lembram, né, da polêmica do Dória? Vai colocar a imagem aqui para vocês verem. É um retrocesso isso. As principais cidades têm sim patinete para o turista e até para o trabalhador. Aqui a gente vê bastante moto entregador fazendo entrega de bicicleta, de moto e por que não de patinete? Só porque o poder público acha que não? Quem é o poder público para falar o que pode e o que não pode? Aqui é a verdadeira face do centro de São Paulo. Lojas fechadas, prédios invadidos, sujeira, muitos moradores em situação de rua, droga, tráfico, prostituição e pouca circulação de pedestres por razões óbvias. Isso reforça também muito a questão da janela quebrada, né? Quando uma pessoa faz uma coisa, as outras fazem também. E a teoria da janela quebrada é uma das coisas que mais se aplicam aqui para Nova York. Quando aqui as janelas estavam quebradas, tudo ia mal. Depois que eles começaram a revitalizar, a dar uma atenção, tudo começou a prosperar. Exatamente que a gente fala isso para a cidade de São Paulo. O centro de São Paulo é uma grande janela quebrada. E é isso que a gente tem que consertar. O Central Park está ali. E aqui uma quadra a gente já tem uma estação de metrô. Diferente do Ibirapuera, né? Que é totalmente inacessível aqui. E exatamente por essa proximidade do centro, por essa proximidade de metrô, o parque é muito pujante. Eu tô aqui agora num dia de semana à tarde, ele tá assim, ó, lotado. E o Central Park é uma concessão, ele também não é gerido aqui pela cidade de Nova York. Dentro dele, a gente pode ver várias coisas. Tem um zoológico dentro dele. Dentro dele também, na época de Natal, tem uma pista de patinação que provavelmente vocês já viram ali em filmes nova-iorquinos. E é bem pujante, a gente vê cultura, a gente vê arte, a gente tem locais para comer. E é tudo muito limpo, muito organizado, playground. É bem bacana, mesmo artesanato. Vários prédios. E reparem a quantidade de prédios que tem ao redor. O Ibirapuera pode até ser melhor que o próprio Central Park, só tem um problema, é muito difícil de chegar. A gente não vê um prédio, não tem circulação de pessoas e é difícil chegar até de transporte público. Vou mostrar para vocês. Enquanto você caminha no Central Park, você encontra bares, restaurantes, você encontra saídas de metrô. Aqui a gente só encontra grandes murões. E se você procurar um café, um bar, você não encontra. A única coisa que você encontra são grandes murões, alguns carros até meio abandonados, o que gera a sensação de insegurança e não só a sensação, mas também a constatação. Esse é um dos bairros mais perigosos de São Paulo. E o Ibirapuera está bem aqui. E como resultado disso, praticamente nenhum paulistano mora perto do Ibirapuera, enquanto no Central Park, mais de 150 mil pessoas moram a 10 minutos do parque. Muitas pessoas chegando de Uber e de carro porque o transporte público é praticamente inexistente. Ônibus, muito difícil, metrô, quase 2 quilômetros daqui. Existe um modelo aqui no Parque do Ibirapuera, assim como eu mostrei também em Nova York, na cidade, que pode ser implementado fora do Ibirapuera. Aqui, por exemplo, essa lixeira. A Braskem patrocinou e tem a reciclado e é orgânico de uma maneira correta. Sistema de monitoramento ali, como vocês podem ver, com câmeras. Eles devem estar tudo integrado ali num sistema de segurança para pegar possível roubo, furto. Painel de LED, né, que tem patrocínio, então provavelmente esse recurso consegue padronizar ali e patrocinar um sistema de segurança. E esse é o reflexo de uma boa gestão. Então eu estou só usando aqui o Ibirapuera para dar exemplo de que a gente pode fazer isso também
para além do parque. A gente pode fazer isso com as lixeiras, a gente pode fazer isso com os totens, a gente pode fazer isso no ponto de ônibus, a gente pode multiplicar coisas que dão certo. E isso é um belo exemplo do que deu certo. Mas vale lembrar que a esquerda bateu muito nessa concessão aqui do Ibirapuera, que eu fui até conselheira durante um pequeno período e pude apreciar de perto todo o benefício que esse sistema trouxe para o parque. Bom, e agora a gente está na Central Station, muito parecida com a nossa Estação da Luz. Daqui saem vários trens para vários locais dos Estados Unidos. Na década de 70, isso aqui foi tomado pelo crime. Chegou até a ser um abrigo e ameaçado de demolição. Já nos anos 80, eles revigoraram tudo, restauraram tudo, venderam para iniciativa privada também, para restaurantes e conseguiram manter hoje do jeito que está. Com circulação de pessoas, com os trens operando e também com um comércio local aqui bem a vigor. Grand Central Terminal. Com loja, comércio, circulação de pessoas. E aqui eles até contam toda essa história que eu tô falando pra vocês, ó. Foi totalmente revigorado ali na década de 70 para 80. Vamos conhecer lá por dentro? Patriotismo do americano, né? Tamanho da bandeira. E não é só em época eleitoral. Olha a quantidade de pessoas circulando. E aqui chegam vários trens, saem vários trens e eles têm várias saídas para vários locais aqui da cidade de Nova York. Então, a mesma estação consegue se espalhar bastante. Assim, é realmente linda. Imagina pensar que isso daqui poderia ser demolido. O cidadão comum não entrava aqui de medo. Eles conseguiram realmente revitalizar. Para além de metrô, né, para toda Nova York, saem trens de verdade. É uma estação de trem e de metrô integrado. Vocês podem ver também aqui, ó, que bem onde fica a Central Station, em cima ali é o Empire State, um dos cartões postais da cidade. Agora imagine esse cartão postal como a Estação da Luz hoje, lá em São Paulo. Que todo mundo tem medo, que é lotado pelo crime, que é lotado pelo tráfico de drogas, por prostituição, bem como a gente conhece. Quem tem coragem de andar ao arredor ali da Estação da Luz? Aqui, 24 horas por dia, tem circulação de pessoas. Diferente da Estação da Luz, onde eu estou agora. Só que o tempo não foi tão generoso e falta de políticas públicas fizeram com que essa estação tão linda, que deveria ser uma das principais da cidade de São Paulo, afaste não só os paulistanos, como também os turistas. E infelizmente, o entorno dela, você encontra isso. Locais abandonados, prostituição e tráfico de droga. Como vocês podem ver, é uma arquitetura linda, uma arquitetura inglesa. Esse prédio foi entregue em 1901 pelo Henry Ford. Aqui, infelizmente, não circula tanta gente. Quem circula, circula com medo e grande parte de trabalhadores. O medo que o nova-iorquino sentia na década de 70 é o medo que o paulistano sente hoje aqui na Estação da Luz. Porque ao redor a gente só vê Cracolândia, moradores em situação de rua, crime e prostituição. Para além da degradação de todo o entorno aqui da Estação da Luz, aqui dentro também você encontra uma lojinha de souvenir, uma lojinha, um café. Como eu acabei de mostrar lá, isso gera valor para o local. As pessoas vão, muitas vezes, para realmente ver toda a beleza e tomar um café e encontrar os amigos. Aqui, a gente não consegue comprar uma água. E aqui está a Pinacoteca, a Sala São Paulo. Deste lado, o Museu da Língua Portuguesa. Aqui tinha tudo para ser um grande polo cultural pujante para São Paulo. Mas, infelizmente, pela degradação da nossa cidade, a gente vê assim, ó, vazio em plenas férias. Eu não podia terminar de gravar esse vídeo no lugar mais icônico, atrás do prédio do Banespa, para mostrar que São Paulo pode mais. São Paulo só precisa de políticas públicas de combate à pobreza, de pensar na cidade, de acabar com a criminalidade, crime organizado e tráfico de drogas. São Paulo pode tudo isso e eu conto com você. Por isso eu peço seu voto. Amanda Vettorazzo 44333, se você acredita numa São Paulo melhor.